Audiobook, Evidências da Minha Fé, uma história de fé e amor a Deus. Um testemunho de fé, obediência, perseverança, sabedoria e confiança no Deus do impossível, que vai impactar a sua vida. Uma história de fé e amor a Deus. Evidências da Minha Fé. Normânia Câmara de Araújo. Que a sua vida seja impactada e sua fé fortalecida através da leitura dessa obra. Com carinho, Normânia Câmara de Araújo. Jesus te ama, e eu também. Evidências da Minha Fé. Primeira edição São Paulo, São Paulo. Edição do autor 2021. Normânia Câmara Araújo. Direção executiva Equipe Editora Norte. Normânia Câmara de Araújo, Evidências da Minha Fé. Agradecimentos. Agradeço ao Senhor meu Deus que me permitiu realizar este sonho dando-me inspiração para tal. Agradeço à minha neta Ana Beatriz, que se prontificou a me ajudar na confecção deste livro, e ao pastor Sebastião Barbosa da Silva, pelo apoio. Cada palavra, cada incentivo e até um empurrão valeu. Esta não é uma grande obra literária, mas a grandeza estará no coração de quem a ler. O objetivo é acrescentar a fé. Prefácio. Tenho imensa alegria em poder apresentar, em poucas palavras, este trabalho que surgiu através do desejo da nossa irmã Normânia Araújo de presentear o leitor com testemunhos abençoados. Os dias são difíceis, e as pessoas encontram-se desanimadas, seja pelos problemas familiares, financeiros ou profissionais. É nessa hora que precisamos ter a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus Cristo, e nada melhor do que bons testemunhos para alavancar e restaurar uma fé que já está se acabando. Deus inspirou a nossa irmã para compartilhar testemunhos abençoados. São fatos reais que demonstram que o nosso Deus não falha e sempre cuida dos seus. Ao ler este livreto, tenho certeza que a sua fé receberá uma injeção de ânimo, podendo, assim, compartilhar com outras pessoas experiências abençoadoras. Tenho certeza que este é o propósito da nossa irmã ao escrever este livro. Ela é membro da nossa igreja em Juiz de Fora, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica situada no bairro Fábrica. Parabéns, irmã Normânia. Que Deus continue te abençoando e, ao leitor, desejo uma ótima leitura e que o Senhor Jesus fale ao seu coração através das páginas deste livro. Em Cristo. Pastor Sebastião Barbosa da Silva. Apresentação. Sempre desejei escrever um livro que falasse da minha fé e intimidade com Deus. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, que tudo tem seu tempo, e acredito que este tempo chegou para mim. Com a ajuda de Deus, vieram em mim forças e tive a oportunidade de ver meu sonho realizado. Esta obra será para edificação de vidas. Procurei ser fiel e verdadeira em minhas narrativas, diante do Deus Todo-Poderoso. Não sou perfeita, mas temente a Deus, e, com isso, aprendi a não ter afinidade com a mentira. Sei que o diabo é o pai da mentira, mas eu sou filha de Deus. Você que está lendo esta narrativa, conheça esse Deus, o que Ele fez e faz por mim, e assim também fará qualquer que o buscar de todo o coração. Deus o abençoe. Normânia Câmara de Araújo. Capítulo 1. Em busca da verdade. Nasci num lar católico, recebi o batismo e fiz a primeira comunhão, até meu casamento foi na mesma igreja, e sempre frequentava. Nesta fase da vida, senti a necessidade de algo mais, vazia se sentia minha alma, e lá não encontrei esse algo. Acreditava na existência de Deus, e o temia e conhecia Jesus pelo filme A Vida de Cristo, que era passado nos cinemas por ocasião da Semana Chamada Santa, me emocionava e chorava muito com dó de Jesus. Lembro-me de um acontecimento que despertou a minha fé. Após o nascimento da minha filha, vi algo estranho saindo por baixo de mim devido ao parto que, apesar de normal, trouxe alguma dificuldade e requereu de mim muita força física e emocional. Quando tive alta, já em casa, olhei o que estava acontecendo e percebi que algo estava do lado de fora. Me assustei, falei com o médico, que constatou prolapso total do útero. Era preciso operar. Após a cirurgia, voltei para casa e, ao sentir vontade de ir ao banheiro, o fiz. Apesar das dores, nada saía, suava, sentia frio e sentia calor, o desespero tomou conta de mim. O que fazer? Chorava sentada no vaso, me veio a lembrança do sofrimento de Jesus, me transportei ao Calvário.
recordei-me que lhe puseram aquela coroa de espinhos na cabeça, que o sangue escorria pela sua face, que carregava aquela pesada cruz, que os guardas o chicoteavam e cuspiam no seu rosto. Tão meigo, tão sereno, sem culpa, ainda assim o colocaram numa cruz, pregando seus pés e suas mãos com aqueles cravos grandes, sem dó, sem piedade. Ao levantarem a cruz, suas mãos e pés foram rasgados pelo peso de seu corpo, e o Mestre sofria tudo aquilo por mim e por você. Não tenho palavras para definir aquela dor, chorei como se fosse real aquele momento, esqueci até da minha dor, que não podia ser comparada com a dele. Foi como um sonho, quando voltei à realidade, eu tive uma surpresa. Senti as fezes saírem sem esforço, só percebi que o bolo fecal era fininho, como de uma criança. Voltei ao médico, contei-lhe o caso, e, ao examinar-me, viu que o cirurgião havia cosido um ponto no meu reto, fechando a passagem das fezes. Teria que voltar para retirar aquele ponto, mas não voltei. Tempos depois, observei que estava tudo normal, quem começou a boa obra aperfeiçoou-a. Foi um milagre e confirmação do que está escrito na Bíblia, no Salmo 46 versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele me livrou daquela angústia sem mesmo tê-lo conhecido profundamente. Continuei em busca da verdade, pois procurava preencher o vazio da minha alma. Eu era insegura, ansiosa e sonhar era tão difícil. A alegria da vida eram meus 2 filhos, e, de resto, não tinha perspectiva nenhuma. Tudo o que fazia dava errado. Procurei em várias direções, fui ao espiritismo lendo Allan Kardec, fui a cartomantes, terreiro de Umbanda, estudei até um pouco de quiromancia, leitura das linhas das mãos, até que numa aula o professor nos disse: uma das moças que estudam aqui está com câncer. As minhas colegas de aula também eram as mesmas colegas de trabalho. Passados alguns dias, eu mesma vi em minhas mãos a linha de morte por câncer. Que desespero! Não voltei mais às aulas. O vazio aumentou, e o medo também. Por meio de uma amiga, voltei a ter contato com o terreiro de Umbanda. Felizmente, foi a última vez, porque as coisas que via ali me assustavam bastante, e o senso de justiça que habita em mim abriu meus olhos, e mostrou-me que aquela cena nada tinha de providência divina. O próprio espírito autor do ocorrido, vendo que eu percebi, me olhou e disse: hospital, quando você é fogo, expressão essa que não saiu da minha mente. Saí dali com a cabeça confusa, desanimada, cansada e sem esperança. Neste estado de espírito, sentei-me no degrau da porta, que dava para o quintal, olhei para o céu e resolvi arriscar. Deus, sei que está tão longe para me ouvir, mas se não for o caso, peço a sua ajuda, para eu encontrar o verdadeiro caminho. Passaram-se alguns dias, e ligaram para o meu trabalho pedindo que eu fosse rápido para casa, porque a minha filha Betty estava com dor numa das vistas, e que a mesma estava muito vermelha, e com algo que parecia ser uma farpa de ferro enterrada na membrana. Saí com ela para o hospital, estava abrindo o portão, encontrei minha irmã Norma com outra irmã da igreja. Elas estavam voltando de uma visita a uma pessoa enferma, por isso traziam consigo nas mãos um vidro de óleo ungido. Contei-lhes o ocorrido com a Betty, e a irmã Isaura olhou dentro dos meus olhos e me perguntou: você acredita em Deus? Sim, respondi então. Ela me disse que ia orar, e que Jesus curaria a menina. Ali mesmo orou e colocou um pouco do óleo ungido no olho da minha filha, e depois ela e minha irmã se despediram. Entrei em minha casa, e fui limpar o excesso de óleo que escorria, e, para minha surpresa, não havia mais nada no olho da Betty, nem vermelhidão, nem farpa, e a menina me disse que não doía mais. Fiquei maravilhada. Só poderia ser milagre. Alguém pode até pensar que foi o óleo que ajudou a expelir a farpa, mas como explicar o fato de a vermelhidão e a dor terem sumido instantaneamente? Só poderia ser um milagre, que eu presenciei para a honra e glória de Deus. Perguntava a todo momento a minha filha se estava sentindo alguma coisa, e ela afirmava que não. Houve um momento em que até se aborreceu de tanto, que eu perguntava no dia seguinte. Liguei para a Norma pedindo que agradecesse a irmã Isaura, pois, graças a Deus, estava tudo bem. A Norma me retornou a ligação dizendo que a irmã Isaura havia pedido que fosse à casa dela, pois teria algo a me falar. Ainda com a sensação do milagre, amei aquele recado, meu coração ansiava ver outra vez aquela irmã.
Quando cheguei, ela me contou que quando orava pela menina, via um carretel de linha azul muito grande e emaranhado, e que perguntou a Deus o que significava aquilo, e que Deus lhe respondeu que aquele carretel representava a minha vida espiritual e era exatamente como eu estava. Deus nos conhece e sonda os nossos corações, e não há nada que lhe fique encoberto. Agradeço a Ele por ter tido misericórdia de mim. Perguntei a ela então o que eu deveria fazer para arrumar isso, e ela me respondeu que deveria aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, e, no mesmo instante, ajoelhei-me e abri meu coração para Jesus, troquei o meu fardo pesado pelo dele conforme diz Mateus 11. 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ao me levantar, parecia que estava em outro lugar, tudo brilhava, os sorrisos das crianças eram mais alegres, bonitos como as flores, até o sol se pondo estava mais radiante, tudo muito lindo. A impressão que tinha era que havia uma venda nos meus olhos, e que, assim como Jesus curou as vistas da minha filha, curou as minhas também. Até hoje eu sigo esse Deus maravilhoso, poderoso, que foi ao meu encontro, mostrando-me o caminho, a verdade e a vida, e que Ele não estava tão longe de mim como eu pensava, assim como não está de você. Norma, minha irmã, orava por mim, já que frequentava a igreja há uns 9 anos por conta de um problema demoníaco que a atribulava, e o diabo a tomava onde estivesse, fazendo com que ela rasgasse toda a sua roupa, ficando literalmente nua, passava vergonha e tinha prejuízo de roupa. Foi lá em casa o padre local, a rezadeira, o pai de santo, mas nada puderam fazer. Em nossa rua, havia uma congregação da Assembleia de Deus, cujo dirigente foi liberto de um vício terrível, era alcoólatra, graças a Deus, achou a salvação, e, com sua equipe de oração, jejuando e orando, Jesus libertou a Norma, que viveu 49 anos servindo ao Senhor. Menciono a irmã Isaura, que fez parte dessa nossa trajetória, era uma mulher de Deus, que tinha o dom da fé, vivia na presença de Deus, jejuava e orava com muito amor na obra de Deus, era dotada de dons espirituais, usada por Deus, todos que iam à sua casa saíam abençoados. Eu morava perto dela, e, quando ia para o trabalho, passava lá para dar a paz do Senhor, e ela me convidava para tomar um cafezinho. Certa vez, ao chegar lá, a mesa estava posta para o café, mas não havia os ingredientes para complementá-lo. Então, ela disse, espera só um pouquinho que eu já falei com o pai, e ele vai mandar o que falta. Alguns segundos depois, bateram palmas no portão, ela foi atender, quando voltou, trouxe o dinheiro na mão, e pediu que o esperasse, que ela iria à mercearia bem próxima à sua casa comprar leite e pão. Quando chegou, fez o café e tomamos juntas. Nesse momento, ela me contou a bênção. Seu esposo tinha falecido, e ela ainda não havia recebido o benefício que lhe era devido, por isso estava passando alguma dificuldade. Antes de ele morrer, consertava relógios, e quem trouxe o dinheiro que permitiu comprar os ingredientes para fazer o café foi justamente alguém que lhe devia. Esse Deus é o Deus que fala e cumpre sua palavra, que supre as nossas necessidades. No Salmo 37, versículo 3, está escrito o seguinte: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado.